Oi, pessoal. Oi, pessoal. Hoje a gente está aqui para falar sobre o jejum. Por que fazer jejum? O jejum é a cura suprema da natureza. Nós podemos olhar os animais quando estão doentes, eles não comem, as crianças quando adoecem, elas não querem comer. Nós adultos também, quando estamos doentes, nos sentindo mal, a gente não sente vontade de comer. Mas nós nos forçamos porque nós aprendemos, fomos acostumados que precisamos comer quando estamos doentes para fortalecer o nosso corpo. Só que pelo contrário, na doença o corpo está ali eliminando toxina e o jejum ele ajuda a eliminar todas essas toxinas mais rápido e a recuperar o corpo mais rápido, né? Então, qual o melhor jejum fazer, né? Quando fazer jejum? Existem vários tipos, o jejum intermitente, o jejum líquido de água, de sucos, né? Jejuns semanais também. É legal para quem quer começar o jejum fazer aí 36 horas por dia de água, né? Só de água, porque é pouco tempo, mas quem quiser também experimentar primeiro começando com suco para ter mais energia, né? E jejuns também por estação, 1 dia ou 3 dias por estação, também é necessário porque o nosso corpo ele já faz o jejum dele diariamente, né? Tem o horário dele de fazer isso, que é mais à noite principalmente, e a eliminação de manhã. Só que sempre tem muitos resíduos, né, no nosso intestino. Então, jejuar é muito legal porque você está aí renovando o seu corpo e quando você volta a comer, você come com muito mais prazer, sentindo o que cada alimento proporciona para o seu corpo, né? Então é importante aí a gente pesquisar, ter um acompanhamento, né? Entender que o jejum não é só um procedimento de emagrecimento, né? É Que só uma você consequência, né? é só uma consequência, né? Acontece. Mesmo quando você começa a utilizar a sua alimentação, o jejum, você já emagrece automaticamente, o que precisa emagrecer também, né? Porque às vezes você é magrinho, né? Mas tem ali sempre alguma toxina. Então, só que quando você volta a comer rapidamente, você recupera isso, né? Porque o mais importante é você se preparar para o jejum, pelo menos uma semana antes, com alimentos mais frescos, mais naturais, né? Muitos sucos. E a quebra é o mais importante de tudo, porque quando você quebra o jejum, o seu corpo rapidamente vai pegar aquele alimento que você está consumindo, o primeiro alimento. Então, se for um alimento, um farináceo, com açúcar, muito cozido, pode aí passar muito mal, né? Então, é importante quebrar com suco, com fermentados, tá? Sempre aí com muita consciência ao fazer isso, tá? Em um lugar tranquilo, não fazer muito esforço, desligar aí os aparelhos quando for fazer jejum, né? Porque a gente vive numa sociedade de muitos estímulos, né? De luz, de som, de trânsito, né? Ambiente. Então acaba que as pessoas ficam acordadas até mais tarde e comem, né? Às vezes sem pensar ali no computador mesmo, trabalhando, comem de madrugada, né? Então, quando a gente vive assim, tem a oportunidade de ficar mais na natureza, tem até aquela expressão que fala dormir com as galinhas, acordar com as galinhas, né? Porque a gente começa a seguir mesmo o horário do sol, o horário, né, da lua, e quando o sol se põe, já começa o corpo já a ficar mais tranquilo, se preparar para o sono e não tem aquela necessidade de comer à noite, né? É, porque também existe o relógio biológico, né? Segundo a medicina chinesa, das 8 da noite até as 4 da manhã é o horário que a gente que o nosso corpo entra em jejum naturalmente, né? Que durante o dia a gente se alimentou, nutriu, e nesse horário o corpo vai assimilar todos os nutrientes, então por isso ele entra em jejum naturalmente, a não ser que a gente coma alguma coisa, né, nesse horário, a gente acaba atrapalhando esse processo do corpo. Mas se a gente deixar esse processo acontecer, ele vai já fazer um jejum, e das 4 da manhã até meio-dia é o horário de eliminação de toxina, é o detox, né? Tanto que eu falo que o detox, a desintoxicação, é um estilo de vida, não uma dieta que você segue, porque seu corpo faz naturalmente. Então de manhã ali, tomar uma água morna com limão, no máximo suco verde, para ajudar o seu corpo a eliminar essas toxinas, né? E existe, como a Ana falou, vários tipos de jejum. Vou falar aqui o que eu faço todos os dias, que é o jejum intermitente. Eu faço sempre entre 16 e 18 horas diariamente de jejum,
como ali entre 5, 6 horas, no máximo 7 horas da noite, depende muito do meu dia, né, do trabalho. E só vou comer no outro dia, umas 10 da manhã, meio-dia. De manhã eu fico ali no água morna com limão, um suco verde também. O ideal seria só na água, mas eu tomo suco verde também, porque eu trabalho aqui, né, na horta, na floresta, então isso exige um pouco mais de energia. Mas ainda assim, meu corpo fica sutil só com esse suco verde. E não me atrapalha muito no meu processo de desintoxicação. E o jejum intermitente, assim, o mínimo, né, de horas que nosso corpo precisa é 12 horas para ele entrar nesse processo de jejum, porque é o tempo que a comida demora para ser processada, né, do estômago até o intestino e ela ser eliminada, e entre 10 e 12 horas. E a partir de 16 horas de jejum só de água, né, pode ser água com limão, mas nada de suco verde, nada, só de água. Vai acontecer um processo chamado autofagia, que é um processo que seu corpo, suas células começam a comer células velhas, células mortas, células que estão ali causando toxina, né, estão gerando lixo tóxico. E somente um jejum de pelo menos 16 horas vai conseguir eliminar esses resíduos do seu organismo. E a partir daí começar a rejuvenescer, você vai células, né? rejuvenescer as células, você começa a ter mais clareza mental. E o jejum, o mais importante do jejum é o descanso fisiológico, né? Que você emagrece, né? Porque elimina toxina, que gordura nada mais é que toxina acumulada, né? Então você emagrece, isso é uma consequência, mas não é o foco. O foco do jejum, pelo menos para mim, hoje em dia é mais assim, ter plenitude mental, emocional, plenitude espiritual, porque quando a gente come demais, a gente acaba meio que sobrecarregando, né, o nosso organismo sem e necessidade. fica mais difícil de você acessar outros campos, outros meios, né, espirituais e até mentais também, né? Isso. E para quem quer fazer aí um jejum longo, né, é importante ir se preparando, como eu falei, fazer esses jejuns semanais, né, fazer o jejum intermitente, se possível diariamente, pelo menos 12 horas, e pesquisar. Tem muitas pessoas que fazem trabalhos sérios aí, com processos mais longos de jejum, né? Pesquisar com quem você vai fazer esse jejum, né? Desconfia aí se for um processo muito caro, converse com quem já participou, pesquise, né? Porque você vai precisar aí de muito cuidado, muito carinho, muita atenção nesse momento, né? Porque cada caso é um caso, não é todo mundo que pode fazer jejum longo assim de uma vez, né? Então é importante pessoas sérias, compromissadas, né? Com o seu bem-estar em primeiro lugar. E também, para quem não está acostumado, é perigoso fazer o jejum seco. É importante começar com os jejuns mais líquidos, principalmente, né? Para quem está muito intoxicado, porque facilita, né? Quando você faz o jejum líquido, facilita eliminar as toxinas que vão para sua corrente. E quando você está muito intoxicado e faz o jejum seco, acaba que fica ali toxinas presas e dificulta o seu processo. Você às vezes vai ter um sofrimento desnecessário. Então comece aí com os líquidos, né? Com a água com limão, no seu tempo, com tranquilidade, tá? Jejum de suco verde, maravilhoso. A gente verde já é fez bastante maravilhoso, jejum de sim. suco verde. Toma Só um muito dia suco. tomando suco verde o dia inteiro, a cada 2 horas. Então é Excelente. isso, pessoal. A gente tem experiência aí. Quem quiser fazer um acompanhamento, tirar a dúvida, entre em contato com a gente e continue nos acompanhando, que sempre vai ter mais informações. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve lá no canal e gratidão. Até, gratidão. Até.